Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas dessa semana. O nosso texto é Lucas 11, versículo de 1 a 13. Jung Mussugi nos propõe pensar essa passagem do Evangelho a partir da ideia de um programa religioso social de Jesus, que se encontraria na oração do Pai Nosso, mas também como oração do Pão de Cada Dia. Eu vou fazer a leitura na minha tradução da Bíblia, acompanhe aí na sua, e a gente aproveita o nosso tempo para a nossa reflexão. Diz assim no meu texto, olha. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada a oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos e não posso me levantar para lhes dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jung, é uma passagem bastante conhecida, né? Uhum. Como que você propõe a nossa reflexão para o encontro de hoje? Aproveitando e pedindo que quem estiver nos acompanhando compartilhe o nosso encontro para chegar a mais pessoas. Se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião. Passa a palavra, Jung. Vamos lá. Esse texto, eu acho, tá? É sempre a gente uma interpretação, né? Que está ligado ao Pai Nosso e a gente tem que entender por que é que esse texto fala de ensinar o Pai Nosso, depois entra essa questão de pedir e receberás, né? Normalmente as pessoas, e também eu lembro da minha juventude, adolescente, eu participando nos grupos de igreja, discutia isso. Olha, se você pede com fé, você consegue. Tudo o que você precisa, pede. Ótimo. E se você não consegue, é porque faltou fé, ou você é um pouco pecador. Ainda, quando é jovem não tem problema, mas quando a vida fica difícil, as pessoas começam a dizer: qual o pecado que eu cometi para que Deus não aceitasse nenhum pedido meu, coisas assim. Eu acho que há um certo equívoco dessa interpretação. Tá? De onde vem isso? Eu já vou colocar a resposta ou a chave, né? Que é uma coisa que sempre, ou sempre, muitas vezes, a gente repete, que é a chave está no final. Né? E afinal, é o seguinte, diz assim, se você pede, se você pede pão, o pai não vai dar pão, vai dar cobra. Não vai dar cobra, vai dar pão. Porque o pai é bom, quanto mais Deus. Então a gente pensa, o que a gente pede, Deus vai dar. Obviamente, se não for uma coisa muito ruim, moralmente ruim, Deus vai dar. Só que a gente pressupõe que aquilo que Jesus está falando é, você pede e Deus vai dar o quê? O que você pediu. Só que quando você olha no final, diz assim: quanto mais, se você pedir, né? Se os pais ruins sabem dar coisas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará. Dará o quê? Daí que eu acho que é a chave. Jesus não diz que Deus vai dar o que a gente pede. Ele vai dar o que? O Espírito Santo. Aí, espera aí, eu não pedi Espírito Santo. Eu pedi
meu emprego, eu pedi uma casa nova, eu pedi um carro novo, ou doença, a cura do eu tive um amigo, foi meu aluno, dizendo: "Olha, o filho morreu e ele ficou rezando na frente do filho", dizendo: "Não", ele é protestante, então ele orava, né, usa a expressão orar, disse: "Não, Deus diz, Jesus diz: 'Se pedir com força, Deus vai nos dar'". E ele orou, orou, orou e nada mudou. E aí foi uma crise de fé para ele isso. Como é que Deus permitiu que o filho novo morresse e não atende o pedido dele? E aí, sempre a gente pressupõe isto, que Deus atende o que a gente pede. E o que Jesus diz é que quando você pede, Deus dá o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo é? Essa é uma discussão que a gente já viu várias vezes, mas voltamos lá. Então, tudo bem? Essa é a chave. Por que isso está conectado com o Pai Nosso? Né? Eu acho que essa é a minha proposta de discutir isso. Então, começando o texto, diz assim: Jesus estava rezando, ou orando, depende da tradução, e diz assim: os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a rezar, mas mais importante, nos ensina a rezar, a chave é como também João ensinou a seus discípulos. Então, você tem uma discussão importante aqui, que não é orar em si, mas nós somos da turma de Jesus, conheço os discípulos de Jesus, eles sabem a oração de João e a gente não sabe. Isso é quem somos nós, quem é o João Batista. Então, a identidade, nós somos discípulos de Jesus e não discípulos de João Batista, é o problema, é a questão. No fundo, então, a oração aqui é como se fosse um programa de identidade e missão. Né? Há uma diferença entre turma do João Batista e a turma nós de Jesus, e a gente sabe a diferença porque nós oramos diferentemente, isto é, Jesus fala, propõe e pede uma coisa diferente de João Batista. Tá claro? Acho que essa é a primeira coisa. Então, a identidade, eu sou de Jesus, é o que nós oramos. E aí, tem uma coisa interessante. Temos aqui, então, o Pai Nosso, que a gente é conhecido como Pai Nosso, mas normalmente o Pai Nosso que a gente lê é da versão de Mateus, que é mais longo. E nós vamos discutir o texto de Lucas. Pronto. Então, é mais resumido, mas é a ideia central. Né? Diz assim, Pai, aí vai, por que chamar Pai em vez de imperador? Porque Deus, o Pai, e ainda em hebraico, ou aramaico, Jesus ensina pai como papai, Abba, né? Não vamos discutir aqui, porque tem no grego aparece como pai, pronto, mas de qualquer jeito, a figura, a relação não é com o imperador, mas com o pai. Então tem uma relação afetiva. E aí diz, santificar o teu nome, a noção da santidade, né? Esse é um pai santo, mas aí venha o teu reino. Há uma traduções que eu já cheguei também, Lucas, que dá uma explicada. Venha o teu reino, como assim? Venha aqui, entre nós, ou coisa assim, uma versão parecida com o de Mateus. Aí fui checar com todas as outras formas de tradução, a grande maioria, e em grego só está assim, simples. Venha o teu reino, ponto. Isso é, vir ao mundo, o reino de Deus vir aqui, é entre nós. Então não precisa explicar. Está aqui, quando vem, né? E o que significa quando reino de Deus? Não é do imperador, não é do sacerdote, mas quando o Deus de Jesus vem nesse mundo e reina, qual é o resultado imediato? E aí a frase, a resposta: dá-nos a cada dia o pão que precisamos. Ou cada dia do nosso dia, o pão de cada nosso dia. Isso assim, de quem está pedindo isso? Não é
latifundiário, não é imperador, quem tem muito dinheiro, os bilionários do nosso tempo, não pede o pão de cada dia. Está discutindo, olha, eu tenho dinheiro acumulado para viver. Eu sempre falo, olha, você tem $1 bilhão, tem dinheiro para viver bem por 50, 100 anos. E você vai estar morto. Isso não é preocupação minha preocupação é ganhar o próximo 2 bilhões. Então, não. Então, quem está pedindo, e a turma de Jesus é a turma dos pobres. Ótimo. E qual é o problema dos pobres? Além de não ter o que comer no dia? Dívida. Mas na época não tinha crediário, não tinha prestação, não tinha imposto atrasado. E aí, porque o imposto é pago para o templo e vai para o Império Romano. Então, como é que você faz quando você não consegue dinheiro para pagar imposto? Você pega dinheiro emprestado. Aí que você não paga mesmo. E quando você não paga, a mulher vai ser escrava. Os filhos vão ser escravizados. Enquanto você não consegue pagar, os filhos trabalham para o cara que tinha o crédito. E se você não consegue pagar depois de um certo tempo, você vai também ser escravo. Mas Israel falou que Deus falou que não podia ter escravo. Isso, mas isso aconteceu. Por isso que os profetas brigavam lá no passado. Então você tem essa ideia assim, qual é então, o que Deus vai nos dar? Com o reino de vem. Nós vai tirar o pecado, ou perdão, né? Aí quando o pecado é pecado moral, não é, né? No Mateus aparece, perdoa as nossas dívidas. Mas Lucas não usa a palavra dívida. Mas embaixo, pois nós também perdoamos aos nossos devedores. É isso. Então, ou deve dinheiro, ou deve alguma coisa moral. Putz, você me deve, não dinheiro, mas por uma questão moral. Né? E aí uma coisa importante, como é que a gente pede perdão? Deus dá e pronto. Né? No mundo católico, não, você pecou, vai lá, vai na missa, ou vai na igreja, ou o padre, ou o pastor, alguém abençoa e está resolvido. Não, o critério para perdoar não é ritual, não é na igreja, mas sim perdoamos os nossos devedores. Então você pedir para Deus, me perdoa, assim como, então, a garantia que você vai me dar, perdão, Deus, é que eu vou perdoar ao mesmo tempo os outros que estão mal. Então, essa é uma lógica diferente que não tem no João Batista. João Batista não fala muito do perdão, só fala, está ferrado, está mal, isso das contas, você vai para o inferno. Jesus, não, tem perdão. E o perdão não é pelo ritual, não é pelo passando pela igreja, é perdão da como você relaciona-se com outros pessoas nesse processo. E aí eu vou rapidinho, que eu vi que estou fazendo um monte de introdução, a explicação, e aí, quando vem como é que agora eu vou pedir o funcionamento disso? Então vem, eu quero cura dos pecados, tirar minhas dívidas, resolver tudo isso, pronto, Deus vai resolver? Não. O que você pede é o reino de Deus? Ótimo. Para você ter o reino de Deus, você precisa de força e coragem para estar na luta. Qual é o nome dessa força que te leva a vencer as dificuldades e, apesar da dificuldade, conseguir essa força espiritual? É o Espírito Santo. Então, se você realmente pede o reino de Deus, você vai entrar na luta e vai mudar as relações. Mas é tão difícil perdoar. De acordo. Perdoar não é fácil. Mas você precisa de uma força. Eu preciso de uma força para vencer essa dificuldade de perdoar. E essa força é uma força santa. Faz você ficar mais santo. Santificar como Deus, santificar a nossa vida. E aí, então, o que a gente pede para conseguir o que nós queremos não é uma solução mágica, mas sim a força do Espírito Santo. Daí que você ora para o reino e ora para que Deus, o Espírito Santo, nos dê força para enfrentarmos e continuarmos no reino de Deus, na luta pelo reino de Deus. Comentários?
Rapidamente, o Jung, é interessante pensar que muita gente entende a oração que Jesus oferece como uma oração mágica, um conjunto de palavras que, se repetidas, elas já teriam uma força em si. E aqui a gente chama atenção que, na verdade, se trata de um projeto, um programa, uma identidade da missão, aquelas ideias que caracterizam o que é ser, o que é compartilhar a fé de Jesus, né? A fé que ele Uhum, tem, como ele enxerga Deus, que aqui Deus é como um pai que ama, não como um imperador que domina, que acredita que o reino vem nesse mundo, que é um programa que, se eu entendi bem, ele é um programa que interessa mais aos pobres, porque ele trata do pão, do perdão, da dívida, uhum. etc., né? E que é de certa maneira, uma partilha, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão também tem que ser compartilhado entre todos. E acho que essa ideia de pensar a oração do Pai Nosso muito mais como uma convicção, uma expressão da fé, do que uma oração, palavras mágicas, né? Palavras Ou de fortes. pedir, não, de pedir, 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 né? Sem compromisso de Isso, vida. como se a gente estivesse fazendo muitos Né? pedidos, e aí você faz a. Que por vezes a gente pensa desse jeito, inspirado pela segunda parte, que é então Uhum, pede uhum. que consegue, e aí você nos diz que o que Deus dá quando a gente pede é o Espírito Santo, força espiritual, para que a gente seja capaz de, apesar de todos os limites da história, da vida, da humanidade, conseguir viver esse programa. E esse programa não é só para os pobres, isso é muito importante. Todos Uhum, aqueles que perceberam o amor de Deus, é capaz de perder, fazer, como é que faz? Reconhecer que tem seus erros e perdoar, aí vale, perdoar o que deve dinheiro para ele. Não é porque perdoar a dívida do banco, não, não é isto. As pessoas que estão morrendo estão em dificuldade de viver por conta dessa dívida. Então, a questão da dívida é a dívida que gera morte, sofrimento, escravidão. Aí você então começa a uhum, lutar pelo sistema que gera a escravidão dos pobres. uhum. Né? Muito Muito bem, bem. Jung. Obrigado pela reflexão essa semana. Agradecemos todos que estão nos acompanhando até agora e que a gente peça com coragem uma força espiritual tamanha para que o Pai Nosso seja de fato a nossa identidade e um programa, apesar de todos os limites que a gente encontra na vida. Um abraço, Muito Jung. bem. Até.